Ora, então, bem-vindos a mais uma edição da Comissão Permanente de Amarante. Desta feita estamos na Casa da Granja, na localidade da Burgada, aqui perto do Centro Histórico de Amarante. Nos receberam hoje cá, aqui no auditório, no meio aqui, aliás, de uma exposição que estão a fazer aqui para recordar o Eduardo Teixeira Pinto. Trazemos de volta ao nosso painel Ana Ferreira, António Duarte, Marco Carneiro, bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso programa, obrigado pela vossa presença. Como sempre, o programa vai ter um tema lançado pela direção, haverá um segundo tema que será proposto por um dos nossos elementos do painel, desta feita será a vez do Marco Carneiro, e depois considerações finais. Portanto, vamos passar já ao Marco. Marco Carneiro, qual é que é o tema que vais lançar esta semana? Muito boa noite, Paulo, muito boa noite aos colegas do painel. Dizer que fico agradado por estarmos aqui a ser recebidos aqui na Casa da Granja, que é um equipamento também aberto ao público e cuja direção aqui do espaço, a parte cultural, é dinamizada pela Associação Eduardo Teixeira Pinto, um saudoso amarantino que nos diz muito e que nos mostra muito a memória coletiva de Amarante. É verdade, e temos agora uma exposição neste momento aqui, exatamente do Eduardo Teixeira Pinto, aqui para abrir a temporada de exposições. Posto isto, o tema que eu não poderia deixar de ser nesta altura, o tema que eu proponho é falarmos das legislativas que estão aí à porta agora no próximo domingo, dia 30. Muito bem, portanto o programa está a ser gravado, obviamente, mas será emitido na sexta-feira, portanto ainda vamos a tempo um bocadinho. Muito obrigado, Marco, pelo tema. Portanto, vamos voltar ao Marco de novo. O que é que estamos a propor em termos de tema pela direção? A Covid veio afetar o país, e não só, a Europa e o mundo, obviamente, e relançou aqui uma questão que já se debate há muito tempo na Europa, que se fala sobre a reindustrialização. Ora, tendo, e pano de fundo, temos aqui a questão da pandemia, em que houve falhas em termos de materiais, às vezes também mesmo itens de necessidades básicas, que pôs algumas cabecinhas juntas na Europa a pensar que estaria na hora de reindustrializar, ou seja, reacendeu esta questão dos problemas de produção e distribuição de bens, reacendeu este tema. Perguntamos nós na direção, sabendo que Amarante tem desígnios, particularmente o atual executivo, que está no poder, que tem desígnios para dotar a cidade e o concelho de zonas industriais. Já temos uma ou duas empresas que se instalam aqui. Perguntei ao painel se, em termos de Amarante, isto é uma oportunidade, isto é uma ameaça, o que é que isto representa para nós aqui, mais uma vez, estando nesta área que pretendemos avançar e industrializar a cidade e o concelho, obviamente. Marco, vou passar a palavra novamente para ti. Os teus pensamentos sobre esta questão. Bom, o caso da reindustrialização na Europa está a ser mais falado agora desde que estamos em pandemia. O problema da escassez de produtos e bens veio trazer, como sabemos, aqui esta preocupação aos líderes europeus, aos líderes do nosso país, neste caso ao governo, e de facto nós deparámos com problemas gravíssimos no abastecimento de bens e produtos quando da pandemia. Eu lembro, por exemplo, das máscaras. Começámos com as máscaras, começámos com os produtos médicos. Lembrámos-nos todos que faltou o álcool, por exemplo, que era um produto que até à altura nenhum de nós tinha essa noção que íamos precisar essa noção, exatamente. Muito mais do que normalmente tínhamos, não é? Depois, no que toca a Amarante, se calhar depois vamos passar aqui a palavra e depois podemos aqui até discutir isto noutras vertentes. No que toca a Amarante, eu acho que temos aqui, no que toca a Amarante e no que toca ao país, nós devemos analisar isto em duas dimensões. Uma, o que é que o Estado pode fazer por nós, o Estado-Governo, o que é que o Governo pode fazer por nós, por Amarante, quando refiro a Amarante, por cada uma das localidades em que vivemos, e o que é que o próprio município pode também fazer, qual pode ser o seu contributo para esta questão da reindustrialização. Ora, numa primeira fase, eu acho que devemos fazer aqui, mais uma vez, já no último programa fiz aqui um apanhado, eu acho que devemos voltar a perceber aqui como é que as coisas estão e como é que elas se processaram até à data em que estamos.
O município de Amarante já fez uma série tomou uma série de iniciativas que permitiram ou que puderam abrir as portas a que se pudesse fixar cá alguma indústria. Já que estamos a falar de restauração, falamos de indústria, não é? Indústria de base tecnológica, portanto, é que eles têm sido mais o foco principal. A indústria de base tecnológica é de facto aquela que se vai falando mais. Aliás, claro. o município de Amarante foi pioneiro a dada altura quando se lembrou de promover uma iniciativa que hoje tem o nome de IET, o Instituto Empresarial de Tâmega, nasceu como uma incubadora de base tecnológica. Eu julgo que houve aqui um falhanço, temos que assumir isto, houve aqui um falhanço, porque realmente em Amarante, uma incubadora de base tecnológica, nós tomamos como exemplos outros locais onde elas estão perto das universidades, perto de indústria tecnológica pura e dura, e realmente aqui falhou, e basta ver quem são as empresas, quais são as empresas que estão instaladas no IET. O IET tem uma série de empresas, muitas prestadoras de serviços, tem associações, tem uma série de empresas lá instaladas que de facto desvirtuam um bocadinho aquilo que foi inicialmente o conceito e o propósito inicial da incubadora. O município fez essa iniciativa bem na altura e agora tem vindo a ser reforçada até já pelo atual executivo, portanto isto já vem uma coisa que já vem com cerca de 10 anos de acompanhamento. Esta incubadora, também já vou agora falando nisto, esta incubadora já deixou de o ser, ao fim e ao cabo as incubadoras servem para incubar, a empresa supostamente vai estar lá 3 anos, depois há ali um período, digamos, de carência de mais 2 anos e ao fim e ao cabo deviam saltar de fora para lá e há muitas que estão lá desde o início. Okay. Não é? Portanto, também há aqui este problema que não se consegue resolver, porque não se consegue deitar fora, enfim, quem já está lá instalado. Mas, passando à parte daquilo que é político, que pode fazer mexer aqui o processo de reindustrialização, nomeadamente em Amarante. Amarante já apoiou a criação do IET, criou-se uma série de acessibilidades, até de vias, etc. na altura, tentaram-se criar zonas industriais e agora, já numa fase mais recente, e bem, também se tomaram iniciativas que se traduziram até na instalação de uma empresa que temos cá prevista, uma empresa na zona da Abordela. Na zona da Abordela. Para fazer as cabelagens. Na zona da Abordela, uma empresa suíça, e estamos a falar de um investimento de cerca de 9 milhões de euros, não é? Portanto, é significativo, mas que não contribui, de facto, para a nossa economia local, pura e dura, mas não contribui, de facto, para este processo de reindustrialização, tal como ele está a ser visto. Nós estamos a ver, o processo de reindustrialização pensado na Europa está pensado para que nós possamos ser autossustentáveis do ponto de vista industrial. Podemos fazer cá as máscaras que eram feitas nomeadamente na China, fazemos cá todos estes produtos, tudo que é produtos de plásticos, que nós temos algumas indústrias com tecnologia de ponta, mas o que é facto é que a feitura massiva deles é feita na China. Portanto, eu acho que falta muito. Depois, a segunda dimensão, temos a ver com a parte do Governo. O Governo é que tem realmente os instrumentos e tem a capacidade de poder contribuir para que se fixem cá indústrias e que haja aqui, enfim, ao fim e ao cabo, um boom, porque isto, se todos esperamos que em pouco tempo isto cresça. Agora vamos ter aí o plano de resiliência com muito financiamento para a indústria e que... Já submeteu a primeira conta à União Europeia? Exatamente. As vantagens para Amarante, e agora vamos aqui a esta parte, as vantagens para Amarante. Nós também temos que, e aqui também a ver um bocadinho com uma interligação entre o poder local e o poder central. Nós temos que pensar a grande questão que também está agora em cima da mesa pelo PRR, nomeadamente no âmbito da habitação do primeiro direito, que é a questão da habitação. Quer dizer, ninguém vem para cá trabalhar se não vem para cá a casa. Claro. Isto tem sido um problema grande pela região inteira, não é? Não é só este é o grande problema do país, no meu entender, e deve ser o grande desígnio que pode levar a que depois alavanquemos, neste caso, a indústria. Se não houver cá casas, por exemplo, eu vejo com bons olhos a vinda da empresa suíça para a Boadella, mas eu gostava de perceber se ela numa zona onde houvesse mais acessibilidades, mais habitação perto, etc., porque estamos a falar de uma empresa que vai ter ali tecnologia de ponta, mas também vai ter operários. Claro. E nós não sabemos E nós bem... perguntávamos na altura, quando eles estiveram cá, perguntávamos se eles iam contratar localmente e diziam
Obviamente que sim, que Poderá. só alguns quadros viriam de fora. Vamos com o que... Portanto, o que me está a dizer aqui é que há ramificações também. Exatamente. Portanto, não é só a questão de estar Exatamente. aqui a disponibilizar espaço para se... Porque para muitas vezes pensamos nisto, vou criar zona industrial, vou oferecer aqui condições para se instalar um pavilhão, vou oferecer aqui, enfim, a derrama, o IMI, o IMT, etc. Estas taxas. sempre os metadados E à volta disto isso tudo. pode não chegar. Eu, aliás, acho que isso é curto. Isso pode não chegar. Pode não chegar. Eu, por acaso, eu vou passar a palavra à Ana Ferreira e estamos a falar de ramificações. Obviamente que sabemos que há esta necessidade, há esta vontade de instalar, portanto, zonas industriais. A Ana Ferreira está ligada ao ensino e, na altura, eu perguntava a este presidente, portanto, esta multinacional suíça, se iam contratar localmente. A parte da educação, a parte de competências, a parte de skills, também é uma área importante. Nós, em Amarante, estamos prontos para ter aqui uma força de trabalho e numa eventual explosão de reindustrialização aqui no Conselho, digamos, teremos uma força de trabalho que portanto, teria as competências para fazer parte desta revolução industrial, digamos, 4.0, que lhe chamam agora. Sim. Ora, então, muito boa noite a todos. Muito boa noite. Cumprimentar aqui os meus colegas de painel e é com muito agrado que estou na Casa da Granja. E bem-vinda de volta ao programa. Muito obrigada, que é um local icónico e histórico, não é? Sem dúvida que quem não se lembra do Eduardo, não é? Fotógrafo de toda a gente, acho eu, maioritariamente, eu recordo-me perfeitamente do Sr. Eduardo. E por isso é com muito agrado que cá estou, acompanhei o desenvolvimento desta associação, já vim aqui algumas vezes ver algumas exposições e é sempre um local agradável e aprazível para se estar. Relativamente à sua questão, ou à questão colocada, e indo de encontro ao tema proposto pela direção, sem dúvida que a pandemia veio expor a fragilidade mundial relativamente à necessidade ou dependência da China. Nós dependemos da China, ou percebemos que dependemos da China praticamente para tudo. Quer no imediato ou na situação quando iniciou a pandemia, nos produtos essenciais, máscaras, álcool gel, não é? Os kits de proteção individual e as restantes necessidades, mas também percebemos que, em termos de componentes industriais, tudo isso também começou a faltar e ainda hoje se sente a falta, não é? E as empresas sofrem porque a China não cumpre com os prazos ou não está a atender aos pedidos que são necessários. E isto aqui remonta-nos um bocadinho lá atrás no tempo, quando as empresas decidiram sair dos países europeus e não só, e deslocalizarem-se para a China pela questão da mão de obra, não é? Pronto, o lucro, como sempre, o dinheiro comanda tudo, não é? Comanda a vida e por esse motivo decidiram instalar-se em países onde a mão de obra era muito mais barata. Percebeu-se agora, e acho que estamos agora a tentar correr contra o tempo, percebeu-se agora a necessidade de ter indústria de produção, quer na Europa, quer na América. A América já começou por deslocalizar algumas empresas novamente para os Estados Unidos e isso vai acabar por acontecer na Europa também. Relembrando, ou aqui, tendem atenção ao seguinte, a Europa já tem países que são fortemente ligados à indústria, não é? Portugal, a Europa Central. Sim, Portugal de facto não é um país de referência para a indústria, nós não nos destacamos, temos cá a Alta Europa, que vai estando ligada às máquinas, não é? Vai andando, mas sempre com... E ao governo alemão? Pronto, mas de facto nós não somos um país ligado à indústria e com grandes referências de indústria. Obviamente que também é necessário repensar isso e obviamente que isso tem que ser repensado a nível do governo, não é? E das estruturas junto do setor ou dos parceiros europeus. Em Amarante, sem dúvida que este executivo tem pensado e tem atuado de forma a criar aqui alguns mecanismos de aproximação e de alavancagem também da indústria que nós já cá temos, nomeadamente da metalúrgica e metalomecânica, em que têm acontecido várias iniciativas de promoção e de incentivo
a esta indústria que, de facto, neste momento é a única indústria que cá temos, não é? Há uns anos atrás, Amarante era a indústria das madeiras, não é? Era com as famosas fábricas da Tabapá. Atualmente, são as indústrias da metalúrgica e da metalomecânica. O Executivo procurou criar, e muito bem, estruturas de apoio através do Invest Amarante, por exemplo, de apoio à reestruturação empresarial, para ajudar também, porque a pandemia, de facto, veio ditar em muitas empresas uma reestruturação, não é? Para haver consolidação e seguimento, através da Invest Amarante, com diversas atividades, pronto, que promovem, quer na reestruturação das empresas, quer dos recursos humanos, pronto, numa lógica de alavancagem das empresas locais e reestruturação do tecido empresarial. Não podemos também deixar de referir aqui a questão das duas empresas que já se instalaram cá, não é? Nomeadamente a Indra e a Fisher Connectors, que apesar de estarem a Boadela, acho que obviamente que podia ter ficado numa zona mais central, mas Amarante também precisa de crescer para a periferia. Especialmente nas zonas de baixa densidade. De mais baixa densidade. Exatamente. E a Boadela, em termos de acessos, não é assim, o acesso é... Acesso é bom, tem uma é ótimo. 10 minutos, não é? A 10 minutos. E o espaço já foi pensado, inicialmente, a origem do espaço já foi pensada. Exatamente. Agora, eu acho que o facto das empresas se localizarem aqui e de o município estar a criar condições para mais empresas se localizarem, nomeadamente, e aqui nos encontra o que o Marco disse, há uns tempos atrás o município lançou também uma iniciativa que era, durante um mês, as pessoas interessadas, não é, virem viver para Amarante e perceberem se depois queriam cá ficar e montar aqui o seu próprio negócio, a sua atividade, e é por aí. Obviamente que o problema habitacional é um problema que é geral, não é só de Amarante, infelizmente. Mas eu acho que uma coisa vai levar à outra. Se temos empresas que vão trazer gente, vai ser preciso criar as infraestruturas e aí os municípios vão ter que, de facto, trabalhar nesse sentido. Por isso, acho que estamos no bom caminho. Obviamente que não vai ser de um dia para o outro que vamos tornar Amarante uma zona industrial. Até porque também temos outras... Nem queremos isso, se calhar. Claro. Sim, temos atrativa. E temos outras coisas que se calhar... Exatamente. Agora, acho que este Executivo está a fazer um bom trabalho nesse sentido de proporcionar condições para empresas que se queiram fixar e acompanhar também na reestruturação de empresas que já existam e que estejam a precisar de reestruturação. Ana, só para aproveitar a parte da minha pergunta inicial, que eu acho que era importante, porque estamos a falar da habitação também. Portanto, estas empresas vão precisar de contratar pessoas. Sim. Obviamente que queremos que venham pessoas de fora também para se ficar no Amarante, mas também queremos emprego para as pessoas do Amarante. Exatamente. E a pergunta que eu faço à Ana... Esse é o impacto. Exato, que está por dentro da área, portanto, a área de educação, a área das competências, é uma área importante também. É uma área importantíssima. Importantíssima. Certíssimo, até porque... eu estou ligada ao ensino profissional e o ensino profissional, a gênese do ensino profissional é preparar jovens para o mercado de trabalho e para as necessidades, não é, do mercado de trabalho. Obviamente que, existindo agora aqui um cluster tecnológico, se lhe pudermos chamar isso, não é? Obviamente que vai ser necessário também recursos humanos que estejam qualificados e que estejam habilitados para trabalhar especificamente nestas áreas ou para intervir especificamente nestas áreas, até porque o quadro intermédio é o corpo, não é, de qualquer empresa. Quadros superiores, sim, mas o quadro intermédio ou o técnico especializado... E podem ser formados, não é? Obviamente que sim, obviamente que também é preciso, e eu já alertei isto há algum tempo, é preciso também repensar e valorizar o ensino profissional. Exato. Porque isso tem sido um problema também. Também tem sido, que dá para outra tertúlia. Que dá para outra tertúlia. Mas a verdade é que a escola está na base de tudo, não é? A escola é a base de tudo. Mas Ana, eu estava só aqui, esta questão de pensar o ensino profissional, eu penso que tenho a certeza,
que nós temos já alguns indicadores, nomeadamente em Amarante, que nos asseguram de que há caminhos já bem Sim. definidos. Nós temos o caso do Sem Fim. O Sem Fim, sim. Nós temos o caso do Temos Sem alguns Fim. cursos Na superiores metalomecânica, também, neste momento, sim. que começaram, Sim, sim. nomeadamente Sim, sim. Estamos, eu acho, no Externato de Vilamiã, mas no também- Externato e na EPALC, na Escola EPALC Profissional também, António exatamente. Lago Cerqueira. Mas é Pronto. importante também Estamos a falar acompanhar também este desenvolvimento, porque também tem que ser assim, a escola também tem que se adaptar, não é, à sociedade e ao desenvolvimento social, não pode estagnar. Por isso estamos a acompanhar, mas sem dúvida que esta mudança e todo este crescimento industrial é importante a todos os níveis para qualquer sociedade e para qualquer cidade, trazendo alguns malefícios, como é óbvio, como tudo, há sempre a parte má de tudo, não é? O menos boa, eu não quero nosso dizer ambiente, a nossa natureza. tudo, também é mas Desenvolvimento tem custos, não é? sim, Claro. mas Vamos acho que concluir, eu quero neste passar- desenvolvimento, passar ao António. neste momento, acho que os benefícios Estamos no caminho são... certo? Sim, acredito que sim. A conclusão. Muito bem. António Duarte, estamos no caminho certo em termos de ser um conselho industrializado em breve? Antes de mais, boa noite. Cumprimentar o Paulo, os colegas de painel e, na linha dos colegas, como é evidente, agradecer a realização desta tertúlia, deste espaço e falar também de Eduardo Pinto, que é uma pessoa que eu tive a felicidade de conhecer pessoalmente e dizer que grande parte das minhas fotografias da infância ainda são fotografias tiradas na fotoarte. Na linha também do que estava, a questão que me coloca é... Já agora, Você acha que estamos prontos para ser um eu acho industrializado? que esta discussão da indústria e da reindustrialização é indissociável de uma crise que nós vivemos mundial. E eu muito rapidamente depois posso vir a Amarante, é lógico, com todo o gosto. Então, assim, neste momento, é aquilo que eu penso, não é? Neste momento há uma economia dominante, quase dominante, ainda não é maior, mas tudo leva a crer que lá para 2026 será maior, que é a China. Neste momento, a Europa, No ponto de vista do armamento, continua a ser os Estados Unidos, a grande potência, mas ao nível económico não há dúvida que a grande economia que domina é essa. E ainda agora os colegas acabaram de falar, isto é um exemplo do que nós dependemos deles. Eu até vou falar em situações que nem têm a ver muito com a minha área profissional. Mas neste momento, a dependência da China, do mercado chinês, é tanta que ao nível dos telemóveis, dos computadores, máquinas fotográficas, neste momento muitas reparações, muitas importações, e já agora falamos mesmo em linhas em empresas dessa área, há uma enorme dificuldade pura e simplesmente porque não há produto. Sim. Pura e simplesmente porque não há produto. Portanto, os próximos tempos adivinham-se muito difíceis, não só nesse, como noutras áreas, os eletrodomésticos, enfim, nesta altura eles quase que fabricam tudo, que eles vieram à Europa buscar matéria-prima, nomeadamente o ferro, e neste momento são fornecedores de ferro, não é? E nós, ao nível europeu, fomos sempre o continente que tivemos sempre, entre aspas, a mania de que éramos os melhores, os mais fortes, e nesta altura o que apetece dizer é que entramos em retrocesso, porque as grandes potências da economia na Europa, nomeadamente a Alemanha, a Itália, a França, há uns anos atrás transferiram as fábricas para a China, na procura, e muito bem, da mão de obra barata, mas esquecem-se que na própria China, até esse nível, tem havido uma grande evolução, porque é ao nível da formação, ao nível do conhecimento e ao nível, embora que eles ainda estão um bocado aquém, mas mesmo ao nível do vencimento. Nesta altura lá já se ganha mais um bocadinho, ao nível da qualidade de vida já é melhor um bocadinho. Portanto, Já se ganha mais com um prato de arroz. Com certeza. Mas temos que atender à complexidade daquele continente, que eu estou à vontade, que eu tenho numa mão, eu tenho noutra. Estamos a falar em muitos milhões de habitantes, em quase tantos milhões como o resto do mundo, e numa fase antes do Mao Tse-tung morria gente à fome. Com o Mao tratou o problema da fome e depois vem o tal crescimento. Ainda hoje se discute porque é que
porque é que esta economia na China estamos a diminuir o grau ditatorial. Mas porque é que esta economia na China está em ascendente e porque é que a economia, por exemplo, numa linha política na altura do género da ex-União Soviética, porque é que caiu e porque é que esta sobe? E são as tais discussões políticas neste caso. E foi a industrialização, à esquerda, não é? Mas, para não ir só aos componentes, um dos erros, em minha opinião, um dos erros da Europa, que tem, se podemos ir à política agrícola comum, por exemplo, um dos erros da Europa é, por exemplo, nesta altura, vamos falar em coisas concretas. Nesta altura, há uma marca de leite e agros em Portugal, certo? E nesta altura está-se a discutir baixar a cota da produção de leite, baixar o preço, mandar os agricultores para o desemprego, porque há uma necessidade grande de entrar aqui leite de outros países. Portanto, isso não é contribuir, porque aqui já há uma articulação entre agricultura e indústria. Estamos a falar de uma transformação para o leite. E assim não é possível trabalhar em condições. Não é este país que nós, penso eu, que nós queremos. Assim como se recuarmos no tempo, e nem tão pouco estou a falar em governo, estou a falar na qualidade de uma pessoa que vai estando atenta, nós tivemos um exemplo que ainda hoje custa perceber, que foi o caso da Sorefame. Então, se nós estamos próximos de um grande investimento para a ferrovia, estamos próximos de poder evoluir muito nesse transporte público, como já discutimos e bem nos nossos debates, como é que se, por exemplo, retira deste país a Sorefame, que era, por isso, simplesmente um dos melhores da Europa a fabricar as carruagens e essas coisas todas. E é isso que, às vezes, politicamente, aliás, nos custa perceber. Nós vamos aplicar isto. Há aqui uma série de problemas, não é? Eu já fui ao comboio, estou a ver se chego através da linha do Targa Amarante. Vamos lá ver, não sei se vai ser fácil. Nós temos este exemplo. Nós vemos agora que o know-how que hoje, no meu entender, é dos maiores propósitos deste governo, do atual governo, é esta questão da aposta na ferrovia. Sim. O know-how que hoje está aqui há nas oficinas de reparação de comboios e tal, vem toda a Sorefame. Com certeza. Sim, mas aí voltamos ao mesmo. Portugal é um país entre muitos da Europa. Não tem competitividade para atrair mas voltamos ao grandes empresas. Portugal precisa, permitam-me, como de pão para a boca, da tal mão de obra qualificada, sim, cada vez mais. E com isso também chegamos a Amarante, porque Amarante está inserida na região do Baixo Tâmega. Baixo Tâmega e as outras regiões próximas. Nós somos pura e simplesmente das regiões mais pobres, no ponto de vista da indústria e do investimento, das mais pobres do país, consequentemente da Europa, não é? Consequentemente da Europa. E claro que nós, todos esses indicadores que aqui já falaram os colegas e bem, que apontam para algum investimento em Amarante, vamos ver, porque isto é um processo muito lento. E há bocado falávamos aqui, isto ao fim e ao cabo é Portugal e não interessa. Por exemplo, um dos conselhos, isto é uma opinião minha, um dos conselhos que pode beneficiar muito com o investimento em Água dela, de uma forma direta ou indireta, é Vila Real. Porque se nós aqui temos problemas de alojamento, como já aqui foi falado e bem, no sentido de arranjar habitação para as pessoas. Eu estou-me a lembrar da construção da barragem lá em cima em Daivões, em Ribeira de Pena. Quer dizer, são 4 ou 5 anos a construção, mas também quem beneficiou muito disto, e ainda bem, porque Ribeira de Pena não tinha resposta para isso ao nível de alojamentos profissionais, é, por exemplo, Vila Pouca da Guiar e Vila Real. Nós, aqui em Amarante, é um processo que, ao nível da indústria, eu, muito honestamente, não é querer ser profeta da desgraça, mas em termos de indústria, acho que ainda estamos muito aquém. E aqui, ao nível do Conselho, temos outras riquezas, como já aqui foi falado, outras alternativas, outras opções, que podem trazer o desenvolvimento Amarante, pode trazer o emprego, não é? O desenvolvimento, estamos a inserir tudo, e sim, acredito, porque nós temos potencialidade, temos recursos naturais, e históricos, e porque não um pouco da indústria para que alavancar mais a nossa terra, o nosso concelho e a nossa região. Muito bem, então vamos agora, depois de debater um pouco sobre esta questão da reindustrialização da Europa e Amarante, vamos passar ao tema proposto pelo Marco Carneiro. Estamos na segunda semana, última semana das campanhas para as legislativas, que decorrem no domingo. Marco, em termos legislativos, o que é que diz a bola de cristal? Bom, a bola de cristal diz aquilo que todos vamos vendo e ouvindo todos os dias nas televisões nestes últimos dias. Vamos ter uma disputa diária até domingo. Não se percebe muito bem quem é que poderá sair vencedor das eleições, se o PS e o PSD, se as forças à direita e as forças à esquerda.
Portanto, não há análise de prognóstico aos resultados, é muito difícil de fazer. Contudo, eu gostava de referir aqui 2 ou 3 coisas. Eu que sou da área do Partido Socialista, sou um homem socialista, sem problemas em assumi-lo, vejo a governação do Partido Socialista e da geringonça com algumas melhorias para o país, com melhorias significativas. Desde logo, a questão de devolver rendimentos aos portugueses, que é muito importante, com a subida do salário mínimo. Eu tinha aqui até uma nota, o salário mínimo desde 2014 subiu 220 euros. Portanto, nós podemos perceber que numa família onde entre 2 salários mínimos em casa, o rendimento hoje, em relação a 2014, são mais 440 euros. É mais do que a renda de casa. Também sabemos que a habitação subiu... Também temos um bocadinho de inflação, que também tem aumentado, e a habitação subiu... Os escalões do IRS e tudo, depois acaba por não ser tanto. Não, vamos lá ver, o rendimento... Água, luz, gás... Não, mas quem ganha o ordenado mínimo, os escalões do IRS, não, felizmente, para quem ganha o ordenado mínimo, os escalões do IRS não são problema. O que é facto é que líquido ao fim do mês são 400 euros. É muito dinheiro, é muito dinheiro. Apesar de tudo, foi-se investindo, como se já tem vindo a fazer há estas acusações mútuas, nomeadamente entre os partidos da esquerda e da direita, quem é que desinvestiu mais, mas tem-se investido mais, apesar no SNS, mais contratação de médicos, de enfermeiros, etc. Tem-se tentado fazer alguma coisa pelo ensino, que eu acho que foi pouco ainda. Eu acho que ainda foi pouco. Isso é sempre uma questão muito... E apesar de tudo, apesar de nós virmos aqui de um período de pós-troika em Portugal, conseguimos aumentar as exportações e a nossa competitividade. É claro que depois a parte mais importante, que é da produtividade, ainda estamos muito aquém, e que tem a ver com o tema anterior até da industrialização. Falta-nos capacidade e faltam-nos indicadores de produtividade que consigamos levar isto mais longe. Depois, no plano aqui local, porque as legislativas, nós estamos aqui num fórum de debate local e as legislativas também interferem aqui também interferem aqui no plano local. No plano local, acho que é de salientar que temos aqui 2 cabeças de lista do distrito, São de Amarante, o Jorge Pinto do Livre e a Viana Cunha do PAN, que é de Vila Miá, a Viana Cunha, o Jorge Pinto aqui da cidade. Temos o Carvalho, que será com certeza eleito pelo Partido Socialista, bem no lugar. E depois temos no PSD a ex-vereadora Lucinda Fonseca e o Carlos Miranda que vão em lugares, enfim, de segunda linha, digamos, mas vão em lugares elegíveis, vão nos primeiros 40 na lista do PSD, portanto. Depois, eu não sei aqui, honestamente, não tive a oportunidade de perceber se o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, não sei se o Duarte... Já lá vou, que eu falhei no primeiro debate. Não sei se quer depois fazer aqui tenho. Se terão também aqui representantes, mas com significado, e realmente quem pode estar em via de ser eleito, nós temos neste momento 3 deputados com possibilidade de ser eleitos. É importante para um Conselho, ou é importante para nós ter distrito, não é? Pessoas que sejam eleitas à Assembleia da República. Agora nós estamos num sistema representativo. Praticamente sim. Muito, mas a correlação de forças é na Assembleia da República. É na Assembleia. Exatamente. É de lá que mas pelo menos é prestigiante sempre para o Conselho, de uma certa forma. Não, de facto é. Convenhamos que a candidata do PAN não tem não faz vida em Amarante, portanto não tem a proximidade de Amarante, apesar de que os pais dela são de Amarante, ela está sempre cá em Amarante, mas de facto não. O Jorge Pinto também não está cá por força do seu trabalho, mas é intimamente ligado a Amarante e ao distrito e às causas, enfim, daqui da região. E o Carvalho já tem o trabalho dele enquanto deputado, portanto também pode falar por ele. Eu queria só dar uma nota com significado positivo, porque os candidatos do Partido Social Democrata, a Lucinda Fonseca e o Carlos Miranda, foram os únicos que eu vi com um manifesto conselhio. Um manifesto conselhio. Eu até tinha aqui as notas, eles propõem a linha do Tâmega, o reforço da qualidade dos serviços prestados no hospital, uma valência de juízo de família menores para o Tribunal e o quartel da GNR em Vila Miá. Mais ou menos as promessas da tomada de posse do Presidente da Câmara. Mais ou menos isso. Bom, eu sei que pelo menos o quartel, estamos a falar coisas de Estado Central também, não é? O quartel... Sim. Apesar de eu achar que isto traz pouco,
Eu, por um lado, acho que isto traz pouco, mas dou isto como significativo, porque eu não ouvi aos outros, de facto, não ouvia mais nenhum partido dizer assim, olha, eu enquanto candidato, e atenção que os dois candidatos do PSD, ao fim e ao cabo, são segundas linhas, porque eles não serão eleitos, a menos que houvesse uma maioria absoluta do PSD, 600 para o governo, naquela lógica de mercearia política que dificilmente acontecerá. Portanto, dava isso como positivo. E para já era isto que eu tenho a dizer sobre o assunto. Muito bem, Marco, muito obrigado. Ana Ferreira, os seus pensamentos sobre estas eleições legislativas? Ora então, antes de passar aos meus pensamentos sobre esta questão das eleições, que de facto é algo que está ao rubro, até porque é a primeira vez... É um momento fulcral também para o país. Sim, e é a primeira vez que se vive tantas incertezas, não é? Porque normalmente, nesta fase, já saberíamos que partido seria o vencedor. Pronto, e acho que este ano... Mas através das sondagens... Sim, mas antes de passar a isto, eu tenho que discordar aqui com o Marco quando ele diz que a Geringonça foi um sucesso. Se a Geringonça tivesse sido um sucesso, não se tinha desmantelado, não tinha dado origem a eleições antecipadas, não é? Eu dei exemplos de sucesso. Sim, ok. Pronto. São questionáveis, quer dizer, os sim, salários subiram. A questão dos salários também. As portugues subiram. A questão, não sei se subiram, o nível de vida dos portugueses, não sei se subiram. A questão dos salários é sempre um bocadinho pertinente porque os salários não são pagos pelo governo. Não é? Também são alguns, ok. O Estado, de facto, é o maior empregador de Portugal, isso sem dúvida, não é? A máquina do Estado. E, com a Geringonça, aumentou ainda o número de trabalhadores a dependerem do Estado e ser o Estado, que somos todos nós, a pagar esses vencimentos. Agora, a questão do aumento do salário mínimo é pertinente porque temos empresas que ainda não recuperaram da crise e não nos podemos esquecer que por 700 euros, que é baixíssimo o salário mínimo, isso sem dúvida, mas por é um dos mais baixos, não é? Sim, é um dos mais baixos e é lamentável, mas por 700 euros a empresa paga 1.200. E agora, aqui era importante, quase, em números redondos, aqui era importante perceber que medidas é que a Geringonça tomou para apoiar as empresas a diminuir TSU. Pronto, isto também dava para outro programa, como é óbvio. Agora, relativamente às eleições, de facto, e eu não vou fazer previsões, como é óbvio, porque isto está tudo, não é? Há um empate técnico e de facto, pela primeira vez, acho eu, está tudo em aberto. Os pequenos partidos é que vão ter aqui um papel preponderante. E vamos perceber se vamos geringonçar à esquerda ou se vamos geringonçar à direita, não é? À direita não. Contudo, há aqui um elefante. Pode cair o Carmo e a Trindade. Há um elefante no meio da sala que se chama Chega, que é um elefante que já vem, pelo menos eu já venho a discutir este assunto, desde as presidenciais, porque no nosso país, quando há eleições, toda a gente é vencedor, mesmo que a abstenção esteja perto dos 70%. Pronto. Essa é a grande vencedora. Essa é sempre a grande vencedora, que nunca é discutida, não é? É sempre barrida para debaixo do tapete, mas já nas eleições presidenciais, o Chega teve uma representação ou uma votação significativa, nomeadamente em concelhos mais até do Alentejo. Pronto. Mas aí já se deveria ter feito uma leitura. Mas extrapolar para agora, acho eu. É difícil extrapolar os resultados das presidenciais para... Nem nas legislativas também. As legislativas... Movimentação em termos de aumentar... Eu penso que já teve uma votação significativa. Assim, aqui, sim. Mas nós não podemos ver só Amarante, não é? Temos que ver isto ao nível do país. Pronto. E de facto, preocupa-me essa questão, até porque, e voltando aqui um bocadinho também ao que o Marco acabou de dizer, a geringonça à direita, e ao contrário do que o PS e o Dr. António Costa apregou, não é o retorno do fascismo, não é o retorno da ditadura. Até porque, eu vou ser muito sincera, o Dr. António Costa tem andado um bocadinho perdido e acho que toda a gente percebeu isso. Porquê? Primeiro, queria maioria absoluta. E, aliás, na minha opinião, provocou-se a crise que se provocou com os parceiros, que sempre foram parceiros, porque o Dr. António Costa acreditava que, de facto, ia ter uma maioria absoluta. Depois começou a perceber
que não era bem assim. Entretanto, nunca se mostrou disponível para fazer coligação com os parceiros, não é? Os partidos à esquerda, que é o lógico, muito menos com os partidos à direita, mesmo sendo, ou o Dr. Rui Rio mostrando essa disponibilidade e criando constrangimento interno do país. Na altura até o Dr. Rui Rio foi a campanha interna com o Dr. Paulo Rangel, e esta afirmação do Dr. Rui Rio não foi bem aceito por todos os militantes, como é óbvio, não é? Porque a questão de um bloco central vai muito mais além que isso, não é? É quebrar aqui paradigmas e reestruturar politicamente o país, porque nós temos dois partidos que são, não menosprezando os restantes, mas são os dois partidos, não é, que estão na gênese da governação do país desde o 25 de Abril, não é? No fundo, há quem veja que o Bloco Central é que pode fazer medidas de fundo só com o Bloco Central. Mas o Dr. António Costa nunca esteve disponível, nem mostrou-se qualquer abertura. Sim. Esta semana não, porque o Dr. António Costa, mediante as sondagens, vem dizer que está disposto, não é, a coligar-se com toda a gente, à exceção de um partido, todos nós sabemos qual é, e também se ele não o fizesse, então aí é que ia o Carmo e a Trindade. Mas é significativo deixar isso claro. Nem todos os partidos deixam isso claro. Claro, mas neste momento o Dr. António Costa está disponível para qualquer geringonça. Seja esquerda, direita, seja no meio, seja onde for. E isto é lamentável, porque acho que defraudou as expectativas de toda a gente, inclusive a da oposição, com esta postura. Apregoam que um governo de direita ou os partidos de direita são fascistas, estão ligados à ditadura, vão destruir o país. Não aos partidos de direita. Não é bem assim. Não aos partidos de direita. A maioria dos partidos de direita. Ele defesa uma eventual governação do PSD, nós sejamos claros. Sim, mas não pode. Com o apoio de Chega. Mas não pode. É uma interpretação também, de certa forma, abusiva, também será. Daqui até sexta-feira, para alguns vale tudo. Pois, mas é isso. Pronto, muito mais haveria para dizer, mas pronto. Fica para a próxima. Se quiser, eu posso lhe dar também mais um minuto ou dois, se quiser. Não, vamos ouvir aqui o nosso colega e depois vamos... Agora tenho a pergunta para o António. Temos candidatos aqui. Pois temos, era justamente isso que eu queria falar, porque sem grande surpresa, mas eu quero chegar e muito rapidamente a uma coisa que eu até, no ponto de vista do acompanhamento jornalístico, que não tem nada a ver convosco, como é evidente, reveste uma certa gravidade. Isto é, a Lourdes Ribeiro, que é uma amiga e camarada, porque não dizê-lo, já foi deputada e faz parte da lista da CDU ao Porto. Não sei em que lugar se quer nesta altura. Interessa-me dizer que é uma destacada, um elemento do mundo sindical na área da educação e que já lá esteve. Mas o mais importante que eu queria dizer aqui é que houve um jornal em Passos de Ferreira, que há uns dias atrás passou os deputados dos outros partidos todos, e esqueceu-se de dizer, pelo menos, que uma Bruna Ribeiro, que por acaso conheço, que é de Friamunde, é a sexta na CDU. É um lugar de destaque. Claro que se me vierem perguntar assim, mas é um lugar elegível. Não é. Mas ao longo de 4 anos ela pode estar na Assembleia da República. Portanto, acho que foi uma deselegância, uma situação em que, mesmo até gente ligada a outros partidos, acharam que foi uma infelicidade jornalística, repito, neste caso de um jornal de Passos de Ferreira. Em relação às legislativas, aquilo que me apraz dizer é o seguinte, e voltando à comunicação social, e nunca posso generalizar, porque no meio disto tudo há gente que sabe estar com isenção e com espírito democrático. Aquilo que eu noto enquanto cidadão, é que à direita, como se costuma dizer, está a ser levado ao colo, na minha opinião, o Coutinho Figueiredo. A iniciativa liberal está a ser levada ao colo nestas eleições. E não é por acaso. Porque no caso do vencedor ser PSD, interessa-lhe um parceiro mais reforçado, neste caso a iniciativa liberal. À esquerda, noto que quem está a ser levado muito também, está a ser muito protegido, é justamente o LIVRE. Acho que são os dois partidos, num lado e do outro, que estão a ser beneficiados no ponto de vista do mediatismo e do aparecimento em situações positivas. Mas o LIVRE, eu acho que temos que reconhecer que o líder do LIVRE fez um caminho
muito próprio, que é o que levou, se calhar, mas que está a ter um acompanhamento muito bom. Porque nós sabemos, e vamos andando aqui há muitos anos, sabemos como é que se faz televisão. Sim. Sabemos como é que se faz televisão, sabemos como é que... Se hoje temos uma certeza de quem é ganha com os debates, eu acho que foi o livro. Pronto, isso é a tua opinião, mas nós sabemos como é que se faz campanhas eleitorais, sabemos como é que é entrevistar um candidato com uma sala vazia, claro, e sabemos como é entrevistar um candidato com uma sala cheia. Claro. Sabemos como é entrevistar ou fazer uma filmagem numa multidão pequena em cima. Sim. E outra ir buscar os espaços. Tem máquina de qualquer modo, até por uma contribuição que nós aqui temos que dar, vai nesse sentido, é que no domingo nós vamos votar, os portugueses, e espero que sejamos muitos, que se atinja um recorde nacional, nós vamos votar para deputados para a Assembleia da República. Particularmente também os nossos deputados para o Círculo do Porto, dos vários partidos. E depois, no dia 31, que é na segunda-feira, pelo menos dentro daquilo que eu entendo da política, a gente cá estará para continuar a vida e continuar na luta por este país, sim, porque o mundo não vai acabar, independentemente de quem vence ou não. Eu estou convencido. E cumprindo a lei, estabelecer as pontes, os Estou convencido que o vencedor das eleições será o António Costa. Por pouco, mas será. Mas é uma opinião pessoal. Porque eu estou a terminar conforme podia começar. A minha opinião pessoal, eu sou avesso a sondagens. Sim. Porque entendo que elas influenciam normalmente negativamente. E sim, o caso mais flagrante é este. Nesta altura, neste país, há umas eleições para eleger um primeiro-ministro. Ponto final, parágrafo. O resto não parece não contar. Mas conta e muito, porque a compostura ou o último governo, toda a gente sabe aqui os presentes, como é que foi possível o António Costa governar Portugal. Nós esta semana, Paulo, só agora esta pequena nota, nós esta semana trocámos aqui até umas sondagens que estavam aí nas redes sociais, etc. Eu, entretanto, hoje percebi uma coisa que é grave e que nos induz em erro a nós e aos portugueses, que é, há margens de erro naquele track pool diário da CNN, da TV, estamos a falar, há margens de erro de 10%. Isso é significativo. Eu pensei que fosse menos de 5%. Um partido que tenha lá 33% pode ter 43% ou 23%. E prejudica quem? Os pequenos partidos, de facto. Exato. Os pequenos partidos saem altamente prejudicados com isto. E é claro que depois cria-se a onda de que... É o voto útil, tem sido o nosso problema ao longo dos anos. Vamos concluir esta parte do programa. Obrigado pelos vossos pensamentos. Lá estaremos então no dia 30 para votar. Vamos passar aqui à fase dos pensamentos finais. Tema livre, podem rapidamente falarmos aqui um bocadinho. Eu sei que o Marco não estava preparado a última vez, eu espero que te venha preparado esta vez. Sinceramente, acho que foi a altura do António esta vez. Marco, o seu pensamento final. Eu hoje também não vinha, de facto também não trazia, mas lembrei-me hoje, lembrei-me há bocadinho de uma coisa que vi nas redes sociais. Tem a ver aqui com o Amarante, que parece-me que está levantada novamente a polémica da rotunda da Viola Amarantina. Eu hoje vi aí, não estive por Amarante hoje durante o dia, mas vi aí uma série de fotografias, agora já está desmontada a Viola Amarantina, já se faz alguma chacota com aquilo, e eu penso que era a altura de assumir do poder político, que é quem tem esta... Eu acho que já explicaram. Eu não ouvi explicação, só vi as fotos. A explicação que foi dada na Assembleia Municipal, que eu ouvi, não era nada a ver com o que... Com o projeto apresentado. Bom, mas e qual é que foi o projeto apresentado? É que também ninguém nos disse. Pois, também ninguém disse. É fácil dizer assim, não mostraram aquilo. Muito mas bem. o que é facto é que ninguém mostrou o que é que mostraram. Continua a saga. Gostava de deixar essa nota e gostava que a viola finalmente fosse afinada e pusessem as cordas, se calhar de nylon, que as de aço podem enferrujar, para que ficasse lá definitivamente o arranjo urbanístico concluído. Um romance que vamos continuar a seguir, obviamente, com interesse. Eu espero que não, espero que a situação de facto, espero que esta situação fique resolvida, tanto quanto eu sei de facto, e eu vi o projeto, sei que de facto não era aquilo, nada a ver com o que estava ali, de facto os artistas são mesmo assim, não é? Deve ser depende do sentido que demos à palavra artista, neste caso. Não, mas o projeto, de facto, o que foi apresentado e aprovado pelo município, pelo Executivo,
É um projeto extremamente interessante e de facto, ligado à arte, não é? E a arte é sempre muito subjetiva. Mas era só meia viola, era o corpo da viola? Aquilo era uma questão... Ia ser a viola amarantina, mas aquilo, eu acho que também a interpretação foi errada. Aquilo não ia ser a viola amarantina, aquilo é um monumento à viola amarantina, até porque o projeto contempla uma visão que agora, pronto, a CDU fez lá, naquele muro, fez ali um desenho rupestre, não é? Sim, Pronto, sim, algo ali parecido. Pronto, mas seria algo... Pronto, mas seria algo... Sobre isso também posso dizer alguma coisa. Que seria, pronto, a 3 dimensões, não é? Pronto, e que seria interessante de facto... Porque... Mas o muro estaria incluído? Sim, estaria incluído, sim. No muro estaria incluído a alusão à viola amarantina. Por isso, o projeto inicial de facto não contemplava colocar ali uma viola amarantina, mas era um monumento alusivo à viola amarantina. E de facto diferente e muito interessante, mas que depois não se concretizou. Tanto quanto eu sei, o Executivo, pronto, reverteu o processo. Fez o tipo de retirada da... Pediu ao artista para colocar ali o que de facto tinha sido contratualizado. Pronto, por isso é normal. É normal então que já estejam a ser retirados os... Já está no campo da novela. Pronto, eu acredito que vai ser resolvido. Pronto, mas eu também não podia deixar de aproveitar, uma vez que estamos aqui, e vai uma exposição, não é? Em memória ao nosso fotógrafo amarantino, Eduardo Teixeira Pinto. Acho que é uma boa forma de passar também uns momentos neste local aprazível, pacífico, e a reviver memórias da nossa cidade, de outros tempos, da nossa história, das nossas gentes. Acho que faz um bom programa. Entrevistámos a Verónica Teixeira Pinto, que estará também numa entrevista à parte. E, portanto, isto vai estar aqui até dia 22 de fevereiro. É bastante interessante a exposição. Gostei muito que tive aqui na abertura. Muito bem. António Duarte, os pensamentos finais. Olha, os pensamentos finais, não posso passar lá um bocadinho por aí. Clarificar essa questão. Essa questão posso dizer que... Falarei sempre da viola, se achar... Independentemente de eu achar bem ou mal a pintura ou o mural que está lá, ele é permitido por lei nos murais. Podem-se fazer, podem-se pintar, isto está previsto no artigo 37 da nossa Constituição. Se me perguntar a mim se concordo com isso, a minha resposta é não. Mas as pessoas estão livres de fazer isso. Sim. Aliás, devo dizer que já tenho conhecimento que na altura em que estavam a fazer essa pintura, a própria GNR acompanhou, abordou, tirou informações, tirou notas, tirou tudo. Pronto, mas relativamente a isso, eu passo para o lado. Eu queria deixar aqui também em nota de rodapé, é uma coisa que é terceiro-mundista, e isto já foi discutido em campanhas eleitorais e tem sido, infelizmente os partidos pequenos não têm estado na Assembleia Municipal, que é a postura do trânsito, muito concretamente, em particular nas imediações ali do edifício Santa Helena, da zona naquela zona dos prédios por cima da Renault do Salto, onde aquela descida no Santa Helena, pelo menos no mínimo, tenham vergonha, coloquem ali um sentido único, porque estar ali a colocar... Há um projeto para lá. Isto é quase como uma indústria, nós temos projetos para tudo, só que depois na realidade não acontece. Aqui há dias, mas é verdade, houve ali uma cena de pancadaria. De pancadaria, mas isso é... Suba ao senhor, recua ao senhor, desça ao fulano, suba ao cicrano, mas isso tem sido o prato forte. Na altura das eleições apressaram-se a colocar ali uma vedação ali na zona próxima da estação, não sabemos quem é que vai sair dali, e ao nível de trânsito acho que é um péssimo postal, é um péssimo aspecto que dá à cidade, especialmente quem nos visita e entra por aquele lado. Quem entra por aquele lado é péssimo. Já para não falar das coisas que falámos no último debate, que outras estradas se encontram no avançado estado de degradação, e por mim, agradecer uma vez mais. Muito bem, António Duarte, muito obrigado por todo o painel, muito obrigado pela vossa presença aqui hoje na Casa da Granja. Concluímos aqui esta terceira edição da Comissão Permanente de Amarante. Muito obrigado, até à próxima edição.